Olá, sou a Inês e sejam bem-vindos ao Podendo, o podcast que aborda os desafios que as mulheres com endometriose enfrentam e apresenta dicas práticas sobre como viver feliz apesar desta patologia. Hoje vamos falar sobre a endometriose e a fertilidade e para isso temos connosco aqui a doutora Iris Bravo. Obrigada por ter vindo, bem-vinda. Antes mesmo de começar, faz sentido eu aqui apresentar a doutora Iris. A doutora Iris é especialista em fertilidade no CIRMA e tem aqui umas curiosidades que nós já vamos falar sobre elas para nos apresentar para além do seu trabalho como ginecologista especialista em fertilidade. Doutora Iris, para começar, faz sentido nós já desmistificarmos aqui, iniciámos esta temporada a desmistificar o que é endometriose, faz sentido então desmistificarmos o que é isto da endometriose e infertilidade. São dissociáveis? Não são? Como é que isto tudo funciona? Olá Inês, muito obrigada por me teres convidado. Estou muito contente de estar aqui a falar sobre este tema que me é tão querido e que é tão importante abordar e trazer a público. Sobre infertilidade e endometriose, eu diria que elas estão realmente ligadas, mas que não estão assim, se calhar tão ligadas como as pessoas pensam. Ou seja, é muito frequente que nós tenhamos na nossa prática de infertilidade mulheres cuja causa de infertilidade é endometriose, mas também há muitas mulheres com endometriose que conseguem engravidar. Ou seja, se tu tiveres 100 mulheres com endometriose, apenas um terço delas, ou seja, apenas 33%, é que terá infertilidade. As outras, portanto, a maioria das mulheres com endometriose vão conseguir engravidar sem precisar de ajuda e sem ter infertilidade. O que é isto então da infertilidade? A infertilidade é uma doença, não é? Está definida pela Organização Mundial de Saúde como uma doença que é do casal, em que um casal que há um ano que tenha relações desprotegidas e que não conseguiu uma gravidez, ou que conseguiu uma gravidez que não evoluiu, portanto, que não tem uma gravidez evolutiva, é um casal que tem infertilidade. Ok. Existe aqui um bocadinho um mito ou uma confusão entre infertilidade e esterilidade. Conseguimos aqui desmistificar Sim. estes dois conceitos? São conceitos diferentes e que às vezes são usados como sinónimos e não são, são duas gavetas bem diferentes. Portanto, a infertilidade é, como eu já disse, uma situação em que o casal não engravida durante um ano, não é? E, portanto, é um casal que tem uma infertilidade, e o facto de ser estéril é uma coisa que normalmente se aplica ou ao homem ou à mulher, e é um diagnóstico que é individual, e em que nós temos a certeza que não é possível haver uma gravidez. Por exemplo, um homem que não tenha espermatozoides, nenhum espermatozoide viável no seu espermograma, é estéril, não é? Não há possibilidade daquele homem engravidar uma mulher. Uma mulher que tenha nascido sem útero é estéril, não há possibilidade daquela mulher nunca vir a engravidar, ou que não tenha ovários, por exemplo. Isso é o conceito de esterilidade, é uma impossibilidade de gravidez. Enquanto que a infertilidade é do casal e é, portanto, um casal que durante um ano não conseguiu uma gravidez. Portanto, é um casal que até 80%, estatisticamente, 80% dos casais que estão a tentar durante um ano vão conseguir uma gravidez, portanto 20% serão inférteis. E se pegarmos nesses 20% inférteis, metade deles vão engravidar no ano seguinte. Portanto, ao fim de 2 anos, 90% dos casais vão engravidar. Portanto, olhando aqui para estes 20%, quais é que podem ser então aqui as causas das alterações na fertilidade? É uma divisão muito justa. Ou seja, portanto, quando pegas nos 20% de casais que têm infertilidade e estudas as causas, em um terço dos casos tens uma causa masculina, portanto uma alteração do esperma, que pode ser do número ou da mobilidade do espermatozoide ou da forma. Um terço. O outro terço, causas femininas, que pode ser endometriose, pode ser um fator ovulatório, um síndrome que é muito conhecido, que é o síndrome do ovário poliquístico, pode ser alterações das trompas. E o outro terço é uma miscelânea de casais em que ambos os parceiros têm algum problema, e depois uma situação que é relativamente comum e que até causa bastante angústia dos casais, que acaba mais ou menos por acontecer em cerca de 15%, que é não encontrarmos uma causa. Ou seja, tudo está bem com aquele homem, tudo está bem com aquela mulher, mas não conseguimos perceber porque é que eles não conseguem uma gravidez.
É a Sim. infertilidade idiopática. Isso é interessante, porque por acaso eu não sabia disso, mas é interessante, pode haver aqui alguma esperteza ou inteligência genética quando se tenta fazer aqui o processo de fecundação e o corpo da mulher rejeita aquela união? Eu acho que isso é um bocadinho um mito e acho que não há nada científico comprovado sobre isso, mas que antigamente se pensava, eles são incompatíveis, ou seja, nós somos incompatíveis, tentamos, não se encontra nada. Eu penso que haverá algo físico que se vai encontrar, provavelmente a nível de enzimas do espermatozoide ou enzimas do óvulo, porque nós ainda não podemos achar que já chegamos ao fim da linha de tudo o que conseguimos Conhecimento. investigar, não é? Não há nada dentro do nosso conhecimento atual que nós conseguimos investigar. Se calhar daqui a 20 anos, há alguns casais que foram catalogados como idiopáticos, se calhar era um problema da fosfolipase do espermatozoide, que é uma coisa que não se estuda corriqueiramente. Portanto, nós entramos aqui então no processo de infertilidade e falamos agora aqui um bocadinho em off sobre isso, em que condições é que percebemos aqui que nem o casal não consegue engravidar naquele espaço de um ano, em que condições é que nós consideramos, ou os médicos consideram, a congelação dos óvulos? A congelação dos óvulos normalmente não tem a ver com. Não fazes num contexto de infertilidade, ou seja, É um contexto preventivo, não é? exato, porque se tu já tens um contexto de infertilidade, estamos aqui a falar de um casal, não é? Portanto, tu não precisas de congelar óvulos. Se tu fores buscar óvulos, fertilizas esses óvulos imediatamente, fazes embriões e colocas no útero da mulher, porque se eles têm infertilidade quer dizer que eles já querem um bebê, portanto já querem uma gravidez. O congelamento de óvulos pode ser feito em dois contextos, ou num contexto médico, que é, por exemplo, uma mulher que vá ser operada a uma endometriose, não é? E que tu sabes que após essa cirurgia há algum risco de que a reserva ovárica dela diminua, por exemplo, porque vai tirar um endometrioma, e quando se opera um endometrioma, por muito, muito, muito minucioso que o cirurgião seja, o quisto da endometriose não é um quisto redondinho bonito, é um quisto que deita, como é que eu hei de explicar, assim, espigõezinhos de fibrose para dentro do ovário. E o que acontece é que quando tu retiras portanto, o tecido de endometriose, essa fibrose que entrou dentro do ovário arrasta consigo tecido ovárico e, portanto, potenciais folículos e óvulos. E, portanto, vai fazer com que numa tentativa posterior de gravidez ou de estimulação do ovário, aquele ovário responda pior, tenha uma reserva pior. E, portanto, antes de uma cirurgia dessas, é aconselhado retirar os óvulos e guardar, porque estás a prever que vai haver uma agressão ao ovário. Da mesma forma como uma mulher que vai, por exemplo, fazer quimioterapia. A quimioterapia agride o ovário e, portanto, é possível que ela, depois desse tratamento, precisa de fazer, ou porque tem um linfoma ou um câncer da mama, ela tenta engravidar e não consiga. Então, funciona como um segurozinho. Há uma probabilidade que não é de esperar que seja baixa, de que ela não consiga engravidar após a cirurgia, ou após a quimioterapia, ou após a radioterapia, então tu guardas óvulos para que depois possam ser fertilizados por esperma do parceiro e fazer embriões. Como é que esse processo funciona? Deixa-me só acabar. E esta pode ser feita no Sistema Nacional de Saúde. É um serviço que é contemplado. E depois tens a fertilidade social, que agora está muito na moda, que é uma mulher que, por carreira, porque não encontrou o príncipe encantado, porque acha que ainda quer viajar pelo mundo inteiro e não quer engravidar, mas que teme que com o envelhecimento depois tente e não consiga. E então isso é uma preservação social, é diferente. E esta preservação social, o Serviço Nacional de Saúde contempla? Não. Essa terá a ser feita a nível vai para o privado. serviço privado, não é? Sim. Ok. E como é que se processa? Exato. Tu me estavas a perguntar, desculpa lá, que te interrompi. É como se fosse fazer uma FIV. É injeções para estimular o ovário,
O ovário, em vez de produzir um óvulo, que é o que normalmente produz no mês, nós queremos ser eficientes, portanto damos uma dose grande de gonadotrophinas para que se produzam vários folículos, tenham lá dentro o máximo de óvulos, e depois a senhora é colocada a dormir e nós vamos com uma sonda de ecografia que tem uma agulha na ponta e vamos entrar pela vagina dentro do ovário e aspiramos o líquido que está dentro do ovário, dentro E dos esse líquido folículos. tem então... Depois esse líquido vai para o laboratório e os biólogos separam os óvulos e vitrificam-nos, que é congelá-los ultra mega rapidamente, que eles ficam parados naquele momento. Existe, claro, obviamente é um processo e os processos têm falhas. Qual é que é o sucesso deste processo e se há alguma perspectiva de neste processo perceber-se que há ali algum comprometimento na qualidade Olha, isso é uma pergunta super interessante e super pertinente porque realmente as pessoas muitas vezes têm tendência a pensar que guardaram os óvulos e que portanto estão garantidas e infelizmente não é bem assim. Não porque os óvulos não vão sobreviver à descongelação, porque a maioria deles sobrevive. Agora com esta técnica nova, que já tem há alguns anos, mas há 10 anos ainda se fazia congelamento lento dos óvulos e eles depois não sobreviviam à descongelação. Os óvulos normalmente sobrevivem sempre. O problema é que nós, para ter um embrião que dá à criança, normalmente precisamos de mais do que 1 ou 2 ou 3 óvulos. Todos os trabalhos que foram feitos e foram feitos trabalhos pela IVI e que publicaram resultados com números muito grandes, a média de recém-nascido por óvulo é cerca de 5%. E o 100% em medicina não existe. Ou seja, se tu conseguires guardar... O 100% em ciência não existe. Portanto, se tu conseguires guardar 10 óvulos, a probabilidade de teres um recém-nascido com esses, e isto estamos a falar de uma média de idades dos óvulos à volta dos 36 anos, porque se falarmos de mulheres mais velhas, a probabilidade é muito menor, e mulheres mais jovens, uma probabilidade maior. Mas estamos a falar de uma idade média de quando se faz preservação social, que é por volta dos 33, 34, 35. É 5%, ou seja, se guardares 10 óvulos, esses 10 óvulos só te dão 50% de hipóteses de um recém-nascido. Porque se perde muita coisa, ou seja, numa FIV normal, conseguimos 10 óvulos. Nem todos, e pomos os óvulos ao pé dos espermatozoides, nem todos os óvulos vão fertilizar. Imagina que vão fertilizar, em média, 70%. 7 óvulos fertilizam. Desses que fertilizam no primeiro dia e, portanto, fazem o zigoto, não é? Vão fazer um embriãozinho ali no primeiro dia, nem todos vão evoluir. E normalmente quando tu chegas ao 5º dia, dos 10 óvulos, se tiveres 3, 4 embriões ou 5 já ficas contente. Mas quer dizer, já houve toda uma perda, Uma perda não é? no processo. E depois, imagina que ficas com 5 embriões e ficamos contentes, mas de cada vez que pões um embrião dentro do útero, a probabilidade de gravidez é só 40%, ou é uns belíssimos 40%. Depende de como é que tu queres ver os 40%. Ou seja, e depois a probabilidade de gravidez é 40%, mas uma gravidez não é equivalente a recém-nascido. Existe sempre uma probabilidade que ronda entre os 7% e os 15% de haver um aborto. Portanto, essa parte já lá vamos. Há sempre perda, ou seja, 10 óvulos não é uma garantia de recém-nascido, nem 20, não é? Isso é interessante porque no processo de congelamento ou de extração, vocês médicos já conseguem, também obviamente que vocês acabam por criar aqui uma expectativa, mas já conseguem dar aqui uma expectativa ao casal, não é? É super importante na consulta, por exemplo, eu tive recentemente, ontem, uma senhora com endometriose, não é? Que já tinha sido operada, portanto já havia uma lesão ao ovário, não é? Uma agressão, e que já tem uma reserva ovárica baixinha, e que depois nós conseguimos pela reserva ovárica e pela ecografia do ovário, que as pessoas da medicina reprodutiva contam os folículos antrais, que são umas bolinhas que nos dão mais ou menos a ideia de quantos óvulos é que vamos conseguir. E, portanto, se tiveres uma contagem de folículos antrais de 5, tu dizes, olha,
isto dá mais ou menos 25% de hipóteses de um recém-nascido. E a pessoa tem que pensar se para esses 25% de hipóteses de recém-nascido quer passar pelo processo de comprar a medicação, fazer as injeções, fazer as ecografias, ter um processo sobre anestesia geral. E normalmente a pessoa quer, não é? Porque 25% é melhor do que menos, que nunca é zero. Mas é a melhor hipótese, mas é muito importante para a pessoa estar com a expectativa correta, não é? E não ficar ali presa a uma crença, não é? De que vai engravidar, vai ter um filho de certeza porque guardou óvulos, que quando, não é? Nós médicos queremos ajudar as pessoas, mas não as queremos enganar, Claro. E muito menos queremos dar-lhes expectativas que depois podem não se concretizar. E então é super importante, já temos muitos trabalhos feitos que nos permitem dizer exatamente, olha, a probabilidade, se eu conseguir os 5 óvulos que eu acho que consigo, posso conseguir menos, posso conseguir mais, mas pronto, vamos apontar para 5 óvulos a 25%. Eu acho que é importante a pessoa saber o que é que espera. Vou-lhe fazer aqui uma pergunta muito estúpida, se calhar, E que não estava alinhada. Existe alguma variação de população para população ou a nível mundial, olhando para os estudos que existem, nós podemos pegar e transportar estas probabilidades para a população portuguesa? Esta é facilmente transportável porque estamos a falar de mulheres espanholas. Okay. E, portanto, geneticamente são um povo muito parecido connosco, mas realmente a nível mundial, o principal fator que tu tens, e já foram feitos muitos estudos também em mulheres com cancro, estudos feitos nos Estados Unidos, Israel, na China, o principal fator que te dá a probabilidade de um óvulo ser recém-nascido é a idade da mulher. Uau! Independentemente do peso, da raça, do que for. A idade é o fator mais importante. Portanto, isso é interessante porque, olhando aqui para esta perspectiva que nós temos das mulheres com endometriose, que ainda hoje têm aqui um diagnóstico tardio, este fator é aterrador para nós. Quer dizer, não vamos ver por esse prisma. Uma mulher com endometriose com 30 anos, se conseguir guardar, imagina, 5 óvulos, tem mais probabilidades de ter um bebê do que uma mulher com 39 se conseguir guardar 10. Porque a idade é o fator mais importante. Por isso é que é importante as pessoas, a literacia em saúde, não é? As pessoas saberem que existe, não é? E começarem o mais cedo possível a ponderar as suas opções. Eu costumo dizer que a informação é o maior poder que nós temos. Se uma mulher que aos 25 anos souber que já tem endometriose e não andar empastelada anos e anos e anos e só descobrir que tem endometriose aos 35, aos 25 já conseguiu pensar muito bem a sua vida. Bem, se eu já tenho um namorado, vou começar a engravidar aos 28. Se não tenho e se precisar de ser operada, vou guardar óvulos antes de ser operada. E aos 33, mesmo que não precise ser operada, se calhar vou ponderar em guardar os meus óvulos na mesma. Não é? A informação permite tomar decisões que contrariam um bocadinho o curso da doença e da endometriose. Isso é muito giro. Nós já estragámos completamente o flow. Desculpa. Mas não, é isso mesmo. Mas eu agora tenho aqui uma dúvida que é, nós já falámos aqui na questão da mulher, olhámos aqui para esta questão da preservação, uma mulher com endometriose, fazer aqui um bocadinho este diagrama de, eu agora tenho endometriose, então tenho que pensar aqui nestes e nestes fatores. O homem, olhando para, por exemplo, no caso de uma mulher com endometriose, o homem é envolvido neste processo e se não for, deveria ser envolvido? Claro, eu acho que a partir do momento em que há uma relação a dois e um projeto reprodutivo a dois, as escolhas devem ser pensadas em conjunto. Primeiro porque provavelmente antes de se tomarem estas decisões até já estão a tentar engravidar espontaneamente, que é o melhor, não é? Engravidar em casa. E há uma probabilidade de 66% de não precisarem de ajuda de um profissional, não é? Que a gravidez ocorra espontaneamente. Agora, realmente também há uma probabilidade de 33%, que não é de negligenciar, de que seja preciso ajuda. E por isso eu acho que as mulheres que já sabem que têm endometriose, da mesma forma como as mulheres que já sejam mais velhas, 38, 39 anos, devem ser referenciadas para um centro público que faça procriação medicamente assistida, que é a PMA, não ao fim de um ano, mas ao fim de 6 meses.
porque as coisas muitas vezes são demoradas. As pessoas demoram tempo a ir ao médico de família, o médico de família pede a consulta demora 3 meses. Muitas vezes, quando chegam, já é um processo que já tem 1 ano e meio, 2 anos e não faz sentido. Faz sentido, por exemplo, que se veja logo se o homem é muito simples, a infertilidade. Enquanto as mulheres têm que fazer o exame das trompas, têm que fazer ecografias, têm que fazer análises para ver o reserva ovárica, os homens fazem um espermograma e estão definidos. Portanto, E é um exame super simples. E portanto, não têm que adormecer, não têm que adormecer, não têm que fazer injeções, não têm que nada. É uma simplicidade fantástica. E no caso do meu centro, nós até aconselhamos sempre, a não ser como o CIRMA, não é? É o centro abaixo do Rio Tejo que serve toda a população até ao Algarve. Temos muitos casais do Algarve, não dá para fazer isso, porque o esperma tem que chegar em 90 minutos. Mas todos os outros casais que moram menos de 90 minutos, nós pedimos, olha, faça em casa, tranquilo, sossegado, porque às vezes os homens queixavam-se um bocadinho que estava barulho no sítio de fazer a recolha e, portanto, distraíam-se. Sim, depois também é complicado para eles porque ficam constrangidos, não é? E havia ali um constrangimento, porque depois, imagina, estavam a tentar fazer o espermograma e depois ouviam um auxiliar a dizer: "Oh, dona Joana, já fez xixi, venha fazer a ecografia." É ali, de repente, não, a coisa não. Portanto, é super simples, podem fazer em casa, trazem de casa e eu acho que é super importante teres logo um exame de base do homem, porque isso vai-te logo definir se tu podes fazer uma inseminação, se tens que fazer uma FIV e, portanto, é um exame super simples. Portanto, eu acho que eu costumo pedir sempre, porque não vale a pena estarmos ali de volta da mulher e depois vamos ver, o senhor não tem espermatozoides. Exato, porque já aconteceu e por acaso já não me lembro se foi o Dr. João, se foi o Dr. Filipe, que falaram aqui nessa questão de lhes ter chegado uma mulher com endometriose, que foi diagnosticada com endometriose após uma série de anos a tentar, chegou até eles e pronto, iniciaram aqui o processo de tratamento de endometriose, mas até aquele momento nem o ginecologista nem a equipa nunca se lembraram dele. Portanto, só quando ela é diagnosticada com endometriose e é encaminhada para eles é que ele também tem que fazer. Por isso é que os casais devem ser encaminhados para um centro terciário que faça fertilização in vitro, porque há toda uma sensibilidade diferente, não é? Porque a equipa de ginecologia está muito focada na mulher, não é? Porque é o que estudamos em ginecologia. Nós não estudamos a espermatogénese, nós não estudamos a parte da urologia. E muitas vezes é fácil um ginecologista esquecer-se que há ali outra parte muito importante para haver um embrião e uma gravidez. Sim. Depois estávamos aqui a falar e estava a dizer que, ok, iniciamos então esta validação, fazemos aqui a questão da mulher, fazemos aqui a questão do homem e esta questão do espermograma pode-nos dar aqui uma indicação de que tipo de tratamento é que nós vamos abordar. Que tipo de tratamentos é que existem? Existem vários, mas numa mulher com endometriose os tratamentos que tu podes utilizar e que fazem sentido é a inseminação, que é um tratamento em que o esperma do homem é colocado no fundo do útero numa altura em que sabes que a mulher está a ovular e, portanto, tu esperas que aquele espermatozoide vá até à trompa e fertilize o óvulo. E saber que a mulher está a ovular é um processo que a mulher tem que... É um processo que também envolve injeções ou um indutor da ovulação e ecografias e provavelmente um indutor da ovulação. E, portanto, nós sabemos que 36 horas depois de darmos um certo medicamento, que é o Ovitrel, a mulher vai ovular e então 36 horas depois dela fazer essa injeção, o homem entrega esperma, demora mais ou menos 3 horas a preparar, eles são centrifugados, é feito um gradiente, são escolhidos os best of the best dos espermatozoides e pomos uma palhinha dentro do útero e colocamos os espermatozoides no fundo do útero, para eles serem espertos, irem até à trompa e fertilizar o óvulo. O que é que acontece com este tratamento? Este tratamento, apesar de ser mais simples, não implica aquele pôr a dormir para retirar óvulos, essa pequena cirurgia, no fundo que é uma cirurgia, tem uma taxa de sucesso baixa, que ronda os 10 a 14%, dependendo da idade da mulher, e que a partir dos 35 anos é cada vez mais baixa. Ou seja, há aqui uma condicionante por parte do próprio Serviço Nacional de Saúde. Pode ser feita até aos 42 anos no Serviço Nacional de Saúde. E do número de vezes também, não? De 3 ciclos. E o que é que acontece?
é um processo que acaba por exigir do casal quase o mesmo do que a FIV, porque exige as várias injeções, exige as ecografias, exige que o casal vá lá ao centro fazer a inseminação e que depois põe uma taxa de sucesso que acaba por ser, na maioria das vezes, bastante desapontadora, não é? E que, no caso de uma mulher com endometriose, se ela tiver alguma patologia na trompa, se ela tiver alguma destruição na arquitetura, não vai ser um tratamento eficaz. Ou seja, eventualmente para mulheres com endometriose que tenham as trompas permeáveis e homens com espermograma normal ou com alterações ligeiras. Portanto, por ligeiro, por um espermograma bom para a inseminação, quer dizer que tem que ter... há uma coisa que nós chamamos o Total Mobile Sperm Count, que é o número bruto de espermatozoides móveis tem que ser superior a 5 milhões, a partir de 5 milhões. E temos que inseminar para aquilo funcionar pelo menos 1 milhão. A FIV, para mim, e pronto, e na maioria dos especialistas, numa mulher com endometriose que tenha patologia da cavidade, ou seja, que haja aderências, se houver patologia tubária de todo, ou se for uma mulher com mais de 35 anos, a FIV é o tratamento de eleição, porque é um tratamento muito mais eficiente. Tu vais dar na mesma injeções, só que vais dar uma dose muito maior. Mas tem aqui uma maior probabilidade de dar sucesso, não é? Vais tirar os óvulos, mas cada vez que pões um embrião no útero tem 40% de hipóteses. E se conseguires um bom número de óvulos, vais conseguir, se calhar, 3, 4 embriões. E de os embriões, tu imagina, tens 4, pões um e os outros congelas. E a probabilidade de engravidar com embriões congelados é igual à probabilidade de engravidar com embriões frescos. Portanto, cada vez que pomos um embrião, temos 40% de hipóteses. Portanto, estamos a dar 40%, mais 40%. Se fizermos 3 transferências com uma única FIV, só numa FIV tu dás 40%, mais 40%, mais 40%. E estas três transferências podem ser feitas podem em que tipo ser de situações? Feitas... Porque imagina que, lá está, estamos a falar aqui dos 40% de probabilidade, mas pode acontecer 2 deles resultarem e a mulher ter gêmeos. Sim, mas normalmente numa primeira transferência nós só pomos um. Porque queremos que ela engravide só de um. E numa segunda transferência também normalmente só pomos um. Só à terceira é que pomos 2. E depois muitas vezes há surpresas de ficarem então os 2 e termos gêmeos, sim. Ok. E isto porquê? Porque fala-se muito de ela não conseguiu engravidar, vais ter gêmeos de certeza. Pois. Epá, é uma chatice, mas fala-se muito desta... Porque uma coisa que melhorou imenso na fertilização in vitro foi com a taxa de sucesso melhorou muito. E antes, imagina, há 15 anos as taxas de sucesso não eram tão boas. E então o que é que os médicos faziam para melhorar as taxas de sucesso? Transferiam mais embriões. Ou seja, quando eu comecei, em 2010, ainda havia centros que muitas vezes transferiam 3 embriões. Agora ninguém transfere 3 embriões, a não ser que seja uma senhora que já fez múltiplas transferências e tenha, imagina, 45 anos. Porque é muito raro tu transferires 3 embriões, mas antigamente transferia-se muitas vezes 3 embriões. E 2 era o normal, porque como a taxa não era tão boa, vamos lá ver se... E os tratamentos eram muito caros na privada, vamos lá ver se conseguimos. E então era muito frequente haver gravidezes molares. Agora, como nós transferimos embriões ao 5º dia e temos taxas muito boas, normalmente transferimos só um. E a primeira vez só um e a segunda vez só um. Portanto, as mulheres com endometriose que tenham infertilidade podem estar descansadas dos seus corações que não há gêmeos ou... Quer dizer, se depois imagina, numa segunda FIV, se calhar já vais transferir 2 e quando transferes 2 a probabilidade de engravidar é os 40% na mesma, mas se engravidar a probabilidade de ter gêmeos é 20%. É mais ou menos a taxa que nós temos de gêmeos no nosso centro, ronda os 18%. Sim, por acaso vamos pegar aí na questão de taxa de sucesso para eu ler aqui uma parte em que, numa das entrevistas que deu recentemente, fala aqui do seu caminho até se especializar na infertilidade. E refere que assistir a um parto foi o ponto de viragem para seguir a ginecologia. Portanto, foi para seguir ginecologia, mas depois, bora outro ponto de viragem para a infertilidade. Como é que isto tudo aconteceu? Então, eu era jovem, era aluna de medicina e assisti a um parto no Hospital de Santa Maria e achei aquele momento, foi assim,
eu fiquei assoberbada por aquilo, achei fantástico, o bebê a sair, a mãe a chorar, o bebê a chorar, todo aquele momento em que tens uma mulher grávida e de repente tens dois seres humanos. Eu achei aquilo máximo, eu quero, é isto que eu quero fazer para a minha vida. Só que não. Não, também fiz muitos. Depois, então, acabei o curso, fiz o internato geral, que na altura ainda se faziam 2 anos, e depois concorri à especialidade e entrei para a ginecologia e obstetrícia. E gostei muito de fazer bloco de partos e adorei fazer bloco de partos, mas quando estava no fim da minha formação, mais no fim da minha formação, eu gostava muito de técnicas, de operar por laparoscopia e de ginecologia em si, e o meu diretor na altura de ginecologia, isto mais ou menos em 2009, disse-me, olha, houve um concurso, vamos fazer um centro de infertilidade no CIRMA. Vamos fazer um centro de infertilidade aqui no Garcia de Horta. Que é o CIRMA. Agora, depois teve nome, na altura não tinha. Tu não gostavas de ajudar aqui a criar o centro e seres fundadora e não sei o quê? E eu, isto é um projeto espetacular. Então comecei a estudar infertilidade, fui à MAC, não sei o quê, e apaixonei-me pela infertilidade e até hoje. Ok. É engraçado porque, pronto, tem este amor de ginecologia, mas depois, para lá do seu trabalho, existe aqui outro amor, que é a escrita, não é? E, portanto, este é o primeiro de uma saga de livros que acho que não, é interminável, portanto, já lançou 3 livros e provavelmente já tem mais 1 ou 2 na gaveta, não é? Se calhar tenho mais um. Sim. E gostava que nos falasse aqui um bocadinho deste amor pela escrita e mais do que isso, por esta simbiose que fez entre a escrita e a infertilidade. Pois foi. Isso, o começar a escrever foi uma coisa que não estava planeada. E aconteceu no sentido de, até foi num dia que não era um dia muito, muito feliz, porque claro que eu quero que todas as minhas doentes engravidassem, mas às vezes os tratamentos não funcionam e fazemos uma FIV e outra. E eu estava mesmo a sentir-me assim, epá, a medicina nós devíamos ter conseguir engravidar todas e a medicina está a falhar-me, está a falhar às mulheres. E então foi um bocadinho uma catarse de realmente o livro começa no falhanço da medicina, que o livro começa quando a Sofia faz a sua quinta FIV e é-lhe, portanto não estou a spoiler, isto é o início do livro. A Sofia, que tem endometriose, faz a sua quinta FIV e a médica diz-lhe que há uma altura em que devemos saber parar e aconselha a não continuar com os seus próprios ovócitos. E, portanto, foi pensar o que é que aconteceria a uma mulher após o falhanço. Depois a história ganhou asas e tem muitos contornos, mas a ideia foi essa. E foi também a de... Eu sempre adorei ler e sempre também gostei muito de escrever. Foi também de... achar que podia fazer alguma coisa com o que eu achava que conseguia escrever uma história, eu achei que conseguia escrever uma história em que criava uma protagonista com infertilidade e com endometriose que não existia. Foi o primeiro romance em que há uma protagonista com infertilidade, apesar de 1 em cada 7 mulheres ter infertilidade, o que até é estranho, e 1 em cada 10 ter endometriose. E que conseguia acabar um bocadinho com a solidão que eu sinto nestas mulheres e ao mesmo tempo chamar a atenção do tema, porque a infertilidade é uma doença, é uma situação que é vivida muito na esfera privada, né? E ainda muito com uma espécie, como se fosse uma espécie de estigma, uma espécie de tabu. Eu às vezes a brincar costumo dizer que uma vez estava no mini preço a passar com o meu filho a passar os iogurtes e a senhora do mini preço mostrou-me a maminha porque tinha uma coisa e sabia que eu era ginecologista no Garcia de Horta. Mas sempre que alguém me quer perguntar alguma coisa de infertilidade é super às escondidas, olha, a minha amiga que tu conheceste ontem no jantar, sabes, ela está a tentar, é sempre como se houvesse uma vergonha, como se fosse uma coisa, e então a minha ideia era criar uma protagonista que libertasse um bocadinho este estigma, esta vergonha, que fosse uma mulher infértil, mas decidida, que toma as rédeas da sua vida, e foi assim que nasceu a Sofia. E confesso que usei montes de coisas que as minhas doentes me disseram. Por exemplo, há a parte em que a Sofia diz, quer dizer, que não diz, que escreve, porque o livro é na primeira pessoa, que era como uma mão estar dentro da barriga a apertar-lhe os órgãos. Isso foi coisas que as minhas doentes me foram dizendo e que eu fui... Sim, eu fiquei a conhecer isto através da gravação do episódio com a doutora Ana Parreira.
E foi engraçado porque ela falou desta história como se fosse uma história dela. Ou seja, é muito engraçado que eu não li, infelizmente ainda não consegui ler, mas é interessante perceber que cada mulher com quem vai falando é quase como se identificasse como parte da história da Sofia, não é? É interessante. E as outras que depois vieram, porque depois até o livro foi publicado em 2020, mas eu acabei de escrevê-lo em 2018, e então às vezes eu tenho doentes que já são minhas antigas e dizem: ó doutora, aquela parte em que a Sofia diz não sei o que, não sei o que mais, fui eu que lhe disse uma vez, não fui, eu vou lá ver. Olha, não, só comecei a segui-la em 2019, portanto já tinha acabado de escrever o livro, mas é giro porque é muito transversal. Sim. Aquilo que falámos sobre os mixed feelings, quando alguém da família engravida, sobretudo quando é uma irmã mais velha, ou uma irmã mais nova, ou uma prima mais nova, que nem sequer queria engravidar, e a pessoa ao mesmo tempo que está contente porque vai haver um novo membro da família, mas ao mesmo tempo não consegue evitar pensar: bolas, eu quero tanto, e esforço-me tanto, e batalho tanto, porque é que não sou eu que engravido em vez dela? Isso é uma coisa que é muito transversal e que normalmente tens que ter já algumas conversas. Eu sou muito de falar, e então as doentes vão partilhando essas coisas, mas não é uma coisa que partilhem abertamente, não é? E eu fui fazendo, fui colecionando essas coisas e coloquei aí na personalidade da Sofia. Sim, este livro não é o único, portanto há este e depois há a Nova Índia, que é uma continuação. Sim, é o desfecho. Deste romance. Nós, pronto, sabendo agora que isto acaba por ser uma espécie de uma coletânea de tudo aquilo pelo qual passou como profissional, que tipo de mensagem é que gostava de deixar às mulheres que já passaram por si e que virão a passar para conseguirem engravidar? Ai, isso. O que eu gosto muito, o que eu costumo muito dizer às mulheres com endometriose, antes de fazer uma FIV, é que tenham esperança e acreditem que vai funcionar, porque eu acho que isso é importante, a pessoa acreditar que vai funcionar e estar positiva. E fazer coisas de que gosta. Às vezes eu digo: faça yoga, passeie, tente não pensar muito nisto, mas seja positiva. E ao mesmo tempo manter as expectativas realistas, porque às vezes quando não se mantém as expectativas realistas, a pessoa pode depois emocionalmente sofrer bastante. Portanto, o meu conselho é sempre ser muito positivo e ao mesmo tempo manter ali as expectativas realistas. E na maioria das vezes corre bem. Nós felizmente conseguimos ajudar muitos casais a terem bebés. Obrigada, doutora Iris. Obrigada. Damos por hoje por terminado aqui este episódio. Se gostaram do episódio, gostaram do tema, partilhem nas redes sociais, partilhem com amigos, vão ao nosso Facebook, Instagram e TikTok, façam follow para seguir os próximos episódios. Não se esqueçam de subscrever o projeto no nosso site para acompanhar o projeto ao longo do tempo. E obrigada, até ao próximo episódio.